Boa noite, professoras. Então, a primeira pergunta que eu queria saber de vocês é o começo de tudo. Por que vocês escolheram a fonoaudiologia e por que escolheram a FOB? Bom, eu escolhi a fonoaudiologia porque no ano que eu estava fazendo o terceiro colegial aqui em Bauru, foi lançado o curso de fonoaudiologia na FUVEST. E eu fui me interessar, né? Fui ler sobre a fonoaudiologia. E eu gostei da profissão, né? Gostei do que a profissão fazia, eu me interessei. E naquela mesma época, eu não consigo me lembrar quem foi, mas alguma fonoaudióloga do hospital, né, do Centrinho, foi no colegial que eu fazia e falou sobre o curso de fono, que ia iniciar a primeira turma, e falou sobre o curso. Então, eu me interessei e foi por isso que eu prestei fonoaudiologia aqui na FOB USP. Bom, eu sou da segunda turma e também não conhecia essa profissão. Eu fazia colegial para humanas, na verdade eu queria prestar jornalismo, e no meu colegial tinha o filho de um professor da anatomia da FOB. E um certo dia ele quis levar a gente lá conhecer o laboratório de anatomia. E nós éramos amigos, e fomos nós e mais 4 amigos conhecer o tal laboratório de anatomia, que era, né, nossa, será que a gente ia gostar de ver, né, o que tinha lá, aqueles corpos, será que não ia dar medo? E a gente foi lá, e era o professor Toledo, que no meu ano ele se aposentou, inclusive. E a gente foi lá, conheceu, e eu me encantei pela FOB. E aí eu fui ver que cursos tinham, né? E, na verdade, nem o professor Toledo, ele nem sabia dizer muito sobre a fonoaudiologia. Eu sabia que odonto eu não queria fazer, né? Porque eu não queria ser dentista, eu gostava da comunicação, então eu queria fazer jornalismo, que era da comunicação, queria fazer direito, talvez, que era da comunicação, estava meio perdida, como todo mundo que entra na faculdade, né? E aí eu fui ver que tinha fono, que na verdade eu me encantei pelo campus. E aí eu vi que a fono tinha tudo a ver com a comunicação. E aí eu prestei a FOB, prestei a fono e entrei lá por intermédio do laboratório de anatomia, né? Porque eu me encantei pelo laboratório de anatomia. Então foi por aí que eu comecei, pouco sabendo o que era a fonoaudiologia, viu, gente, na verdade. Foi lendo sobre o que era. Bem, eu sou da terceira turma e eu me interessei pela FOB em específico. Eu acho que nem tanto pela fono no primeiro momento, porque eu tenho um sobrinho com fissura lábio-palatina, e quando eu estava com 16 anos, o meu sobrinho nasceu, e na época a mãe ficava no hospital junto com a criança, e a minha irmã tinha uma filha de 4 anos, e eu tinha que ficar junto com a minha irmã, eu ficava com a minha sobrinha no hotel, para minha irmã poder ficar com o bebezinho, que na época tinha 1 mês e meio de idade, meu sobrinho, com a primeira cirurgia. E aí eu conheci o Centrinho, me apaixonei, e calhou de eu ir nas orientações também da fono,
né, para as massagens que eram indicadas. Eu ia com a minha irmã também nos atendimentos de fono, e comecei a gostar por conta disso, mas eu falava que eu não queria fazer fono, eu queria fazer fono em Bauru. Então, por isso que eu vim para a USP de Bauru. Eu sou da 4ª turma, e o meu maior interesse, né, ele foi estimulado aí por uma visita guiada que o ensino médio proporcionou para a gente. A escola em que eu estudava, né, um dia lá no mural, estava lá, olha, visita guiada na FOB, estejam lá no sábado às 14 horas da tarde. E eu fui, né, fui na FOB, eu estudava, sou de Bauru, e aí, chegando lá, né, o curso estava no início, né, nós somos aí da 4ª turma, e aí eu fiquei encantada com, né, a estrutura do campus ali na época, né, e o início ali do curso da fonoaudiologia, eu lembro até hoje da visita, né, todos indo, a assessoria ali de imprensa do campus, professor do odonto, professor da fono, mostrando a nossa pracinha da fono, né, quem é dessa época lembra aí, e aí eles disseram, bom, aqui é que o curso de fono está, né, se iniciando, e aí praticamente ficou, né, eu e mais alguns interessados ali conversando, né, com os professores, tinham professores das básicas, e foi ali que eu falei, é aqui que eu vou estudar, né, e foi dessa forma aí que eu ingressei. Eu sou da mesma turma da Ana, né, da Ana Paula, da Regina também, então nós somos a 4ª turma, e eu sempre tive interesse em linguagem escrita. Sempre o que eu queria era isso, né? Era também das humanas aí. E eu buscava um curso de letras público por aqui, né? E a gente não tinha e continua não tendo um curso de letras por aqui. Eu entrei numa particular em letras, comecei a cursar e continuei olhando o guia do estudante, buscando, e aí me deparei com a fonoaudiologia, que era super nova para todo mundo, né? E a gente tentando entender o que era a fonoaudiologia, e aí eu entendi que trabalhava com linguagem, que era bastante amplo, que eu podia abrir ainda muito mais, né, do que eu imaginava trabalhar em linguagem, e podia trabalhar com linguagem escrita também. E aí, quando fui até a FOB, aí eu me apaixonei de vez. É um campus lindo, né, e não teve outra forma senão prestar o curso. Eu também sou da 4ª turma, né, como a Aline e a Ana Paula já explicaram, comecinho do curso, da nossa pracinha. Mas o meu interesse pela fonoaudiologia foi por ter conhecido 2 irmãs fonoaudiólogas, né, e uma clinicava lá na minha cidade, que era, né, aqui Presidente Prudente, e a outra dava aula na Sagrado Coração, que tinha um curso de fono também em Bauru, na época, na USC. E então eu tive como conhecer os 2 lados, né, o lado acadêmico da profissão, com a Cristiane Canhete me ensinando aí como que era o curso, né, como um todo, e fiz alguns dias de observação na clínica, que a Andréa Canhete me proporcionou também. E fiquei muito encantada, muito apaixonada, e Bauru, porque eu não queria, de maneira nenhuma, eu sempre fui do interior, eu não queria ir para São Paulo. Então, essa foi a opção, tinha também a Unesp de Marília, que na época eu também passei, mas eu preferi o campus por toda essa estrutura que a gente conhece, que hoje vocês têm muito mais, mas para a gente, já no começo, era muita coisa, né? Então, foi assim. Ai, que legal, professores. Boa noite, primeiramente, né? Muito legal escutar a história de vocês. E a minha pergunta é, como foi, então, estudar num curso que estava iniciando, né? O curso de fono, vocês assim, são das primeiras turmas, né? Como foi esse início? Bom, aluna da primeira turma do curso, foi bastante prazeroso e bastante difícil para a gente também, né, como alunos, porque quando a gente chega na faculdade, a gente já tem aquela dúvida, né, é isso que eu quero, né, eu vou fazer fonoaudiologia mesmo, e o curso estava começando, então a gente tinha aula com as fonoaudiólogas do Centrinho, que muitas hoje são professoras, né,
do departamento do curso de fonoaudiologia, da FOB, e uma grade horária também, e uma grade curricular que mudou durante a minha turma, né, mudou 2 vezes, e a gente fazia adaptações curriculares, né. Então, essas adaptações curriculares, tinha muita aula, tinha muita coisa acumulando, e a gente ficava estressado, mas aí a gente tinha, quem trabalhava muito próximo com a gente era a professora Marisa. A professora Marisa, ela era a coordenadora e ela, na nossa pracinha, só tinha 2 salas. A nossa, de sala de aula, e a sala da professora Marisa, que a gente ficava o tempo inteiro lá com ela, né, e falando do curso. Mas foi uma experiência muito bonita. E hoje, vendo, né, tudo que o curso tem, o tanto que cresceu, né, é bom ter feito parte dessa história. Acho que eu vou falar já como... vai ser na ordem, desculpa. Não, pode falar. É que eu ia falar o outro lado do 4º ano, né, da 4ª turma, que é a mais antiga que a gente tem aqui. A gente não enxergava, pelo menos eu não tinha essa visão de que era começo, porque como a gente já tinha toda essa história da primeira, segunda, terceira turma contando para a gente quantas conquistas elas tiveram, a gente já não achava que estava tão começo assim, porque foram muitas conquistas em pouco tempo, né? Então, acho que a gente nem tinha dimensão o quanto ainda isso ia aumentar, porque a gente já via isso como, assim, muitas conquistas, né, que os anos anteriores tiveram, né? Uma das coisas que, na verdade, me marcaram bastante nesse processo é que as professoras, né, que elas foram começando tudo isso, e a gente não tinha essa estrutura que tem hoje de clínica, a nossa clínica era no CEDALV, e o CEDALV era em outro prédio, a gente tinha que se deslocar até lá, né, então, assim, era uma batalha, né, a gente conciliar todos esses horários, e a gente viu o empenho dos professores, que no começo, eu me lembro, era a professora Marisa, a Kátia Flores, Kátia Alvarenga, Mari Ney, se eu estou esquecendo alguém, mas era mais esse grupo, né, tentando arrobuchá-la, tentando no começo aí fortalecer, né, e aí a gente tinha como aluno também muita dificuldade dentro da FOB, porque imagina, eram anos só da odontologia, e a gente tendo que se fortalecer lá. E aí, de repente, a gente descobre que a gente tinha as representações dentro dos conselhos. E aí, a gente resolveu fazer uma reunião entre as 4 turmas, não sei se vocês lembram disso, e aí a gente pensou, não, a gente tem que votar junto, e a gente vai conseguir se eleger em todos. E a gente se elegeu um ano, a gente se elegeu em todos. E aí, eu lembro que eu representava uma das ciências biológicas num departamento, e eu ia na reunião com o doutor Ata, e ele falava, mas como essa menina é representante até do odonto? E a gente tinha se organizado, né, enquanto grupo estava se fortalecendo dentro do campus e mostrando, junto com as professoras, o nosso poder. Nós estamos aqui. Então, a gente estava conquistando o nosso espaço, a gente estava lá, né? Eu lembro que nesse ano a gente conquistou muita coisa, e aí, é lógico, né? Muitas dificuldades tínhamos, sim, né? Porque a gente não tinha clínica, mas a gente estava sempre muito contente por estar aí dentro, né? Sempre muito feliz, buscando, e sempre com ensino de muita excelência. Isso eu posso dizer, estamos todas aqui, né? Eu fui a primeira ex-aluna a entrar como professora, e quando eu entrei, eu me lembro de olhar e pensar, meu Deus, como é difícil estar desse lado, como é difícil ver tudo isso, como é custoso essa batalha, né? Então, isso eu acho, assim, é um mérito para quem começou esse curso enquanto docente, como elas eram em número pequeno, como era difícil segurar esse curso, como deve ter sido difícil, né? Então, assim, toda a minha gratidão a esse grupo de professores que tiveram aí no começo. Eu, como aluna, assim, das primeiras turmas, né, na terceira turma a gente ainda tinha que brigar um pouquinho pelas coisas, né, eu acho que por espaço, pelo respeito, né, que o pessoal da odonto, mesmo os professores,
eles não tratavam a gente da mesma forma que tratavam os alunos da odonto. Então, se um aluno da odonto tinha que estudar, a gente tinha que estudar 10 vezes mais para mostrar que a gente tinha competência e merecia estar ali. E, mais assim, tinha também o exemplo das professoras da fono, né? Porque eu me lembro que a grande influência para eu querer ser docente, querer estudar, fazer mestrado e doutorado, foi porque eu vi as professoras indo atrás de formação, porque nenhuma tinha formação, né, para ser docente. Então, todas, nem pesquisadora, elas estavam começando a ir atrás dos seus mestrados, né? Muitas estavam terminando o mestrado, começando o doutorado, quando eu estava terminando a graduação. Então, eu achava aquilo tão lindo, né? Tão bonito, e como eu gostava muito dessa questão acadêmica, né, e de pesquisa que a gente ia atrás, né, muitas vezes as oportunidades de bolsa eram nas disciplinas básicas que a gente tinha, né, e era quando estava chegando Orozimbo e Cecília, que já tinham a titulação e já tinham mais experiência com pesquisa, tá? Então, assim, deu aquele horizonte, assim, também de pesquisa para a gente, né, para os alunos. Então, assim, era uma época de muitos ganhos também, né? Então, o que eu me lembro dessa época eram, claro, dos desafios, mas também dessa luta e dessa conquista que todo mundo comemorava, todo mundo junto, tudo que ganhava pelo curso, sabe? O que conquistava. Então, eu lembro disso, não lembro como uma coisa, assim, ruim, eu lembro como vitórias, como conquistas e como batalhas que todo mundo enfrentava, assim, todos juntos, sabe? Era muito gostoso de ver todo mundo construindo o curso juntos. Bom, eu acho que eu tenho uma visão um pouquinho mais próxima da Rê, eu acho que a quarta turma, não sei como é que a Ana vê isso, mas a gente chegava para fechar os 4 anos, né? A gente chegava para ter um outro status, porque quando você finaliza o 4º ano da turma, então você tem no MEC uma outra avaliação para aquele curso se transformar, então, em um curso realmente. Então, a gente chegava e era muito esperada essa 4ª turma para que isso acontecesse. E essas lutas todas e toda uma engrenagem que eu acho que aconteceu desses professores, né, que tinham tanta vontade de fazer tudo isso, não mostravam para a gente tantos déficits, apesar do que o que a Simone falou é verdade, assim, a gente tinha pouca bolsa, não era como é hoje, né, eu lembro de eu ter tido uma bolsa de iniciação científica com Riquieri, então era de básica, na genética, só que eu dividia essa bolsa, então era uma bolsa que eu dividia com outra aluna, e num outro ano ela teria, não sei nem como seria isso, então a gente não tinha isso tudo dessa forma como é hoje. Então, algumas coisas, mas a visão que a gente tinha não era de que era menos ou que tinha algum tipo de faltava alguma coisa, pelo contrário, né? A nossa visão era de que era tudo realmente muito bom. Talvez porque a gente tinha, sim, também o mérito aí, né, dos professores da odontologia e das básicas, de professores que já tinham um know-how, que já eram grandes professores, né? Que davam essa força para o curso, e esses professores novos que chegavam, que eram professores que queriam muito, por isso davam aula, iam atrás do mestrado e traziam toda essa carga da juventude, né? Eram muito jovens, então não eram professores que já tinham anos, já tinham terminado doutorado e já estavam prestando concurso, eram todos muito jovens, né? Então acho que isso também dava essa sensação, como a Simone falou também, né, de admiração que a gente tinha por eles. Acho que é isso mesmo, né, Aline? E a gente tinha essa sensação do fechar o ciclo mesmo, né? Eram as 4 salas, né? Aí as 4 salas existiam ali fisicamente, né? E a salinha
acho que era do centro acadêmico, lembra? Tinha uma sala, né, pequena ali do lado, onde se começou, né, a discutir essas questões e formou-se... E né, onde se fazia as reuniões clínicas que a gente começou a ter, eram muito legais, vocês lembram? Era aquela salinha, não era? Essa salinha ali, né? Às vezes a gente ia se reunir, não cabia as 4 turmas ali naquela salinha, depois ela virou, né, a sede do centro acadêmico. Então, eu também não tenho essa sensação, olha, né, como a primeira turma. Então, para a gente estava tudo pronto, né? E a gente recorria aí à turma da Simone, né? E então, elas também, né, sempre nos ajudavam, porque tinha essa limitação de material, né, não existia essa, né, riqueza de recursos que hoje vocês têm, né, lembrem-se aí nas suas pesquisas, primeira iniciação científica, nossa, material para eu escrever, né, meu primeiro projeto, né, a luta na biblioteca à noite para a gente conseguir o livro de anatomia, de fisiologia, para estudar, né, eram combinados ali os horários, então... Ainda assim, a gente se via muito, né, grato por ter bastante recursos, ainda mais quando a gente, né, comparava aí com outras estruturas, né, essa era a nossa sensação ali na época. Eu queria só complementar, Ana, que nós, da primeira turma, a gente não tinha, né, uma turma anterior, mas a gente ficou muito próximo da odontologia. A gente ficou muito unido com a odonto e os alunos da odonto foram os nossos veteranos, porque a gente não tinha ninguém da fono. Então, eu lembro, à noite, a gente ia estudar nos laboratórios de patologia, histologia, né, junto com os alunos da odonto. Então, a minha turma, né, que é a turma de 90, ficou muito próximo da primeira turma, dessa turma da odonto de 90 também. Então, eles eram a nossa referência para muitas disciplinas, principalmente dos básicos. E isso foi muito legal, a gente criou um vínculo muito forte entre os alunos, odonto e fono. Professoras, pegando o gancho da professora Luciana, a gente queria saber, né, como que foi passar de aluna para docente do mesmo curso que formou todas vocês? Bom, Gabriel, a responsabilidade foi muito grande, né? E eu lembro, né, eu e a Lu, a gente prestou um concurso juntas e a Lu passou para a linguagem infantil, né? E eu trabalhava em outra universidade particular já, né, com linguagem infantil. Então, assim, mas apesar que naquela época a gente estudava tudo, né, porque não era tão separado as áreas como nós temos hoje, cada especialidade. E logo em seguida teve um concurso de linguagem adulto, né, que é a minha área até hoje. E eu pensei, falei assim, e agora eu vou largar as crianças, né, vou estudar adulto, e daí eu passei, e hoje eu falo assim, como foi tudo perfeito, né, porque é a área que eu tenho paixão por trabalhar, é a linguagem adulto, e a minha responsabilidade era muito grande, porque eu fui substituir a Dione, que ela passou para outra área, quem deu a fazia para mim foi a Dione, e eu fui substituir a Dione. Então, assim, era difícil, né? Pesava bastante, assim, a gente teve como espelho pessoas fantásticas, né? Pessoas muito dedicadas, então a gente tinha que seguir essa linha também, né? Mas tudo deu certo, né? E foi tudo caminhou bem. Eu acho que a questão mais difícil é essa mesmo, Magali. A gente foi para seguir caminhos muito espelhando pessoas muito grandes, né? Então a responsabilidade era muito grande. Eu, antes de entrar nesse concurso, eu substituí a professora Marisa Feniman. Ela foi para o exterior, né, fazer o pós-doc dela, e naquela época a gente tinha uma fundação que era a FUNCRAF, e eu acabei trabalhando como professora convidada por 1 ano e meio na Áudio.
Então, assim, e aí, falando o que a professora Magali falou, não era tão dividido, né? A gente acabava estudando mais coisas ou participando de mais no começo da carreira, né? Às vezes as pessoas me perguntam, né? Que área que eu vou escolher? Que área que eu vou? Eu sempre falo, a vida vai te escolher, porque a gente não consegue muito escolher, né? Então, eu fiquei na áudio por um bom tempo, até meu mestrado foi na áudio, né? Então, mas foram desafios muito, muito grandes, né? Você substituir pessoas com a professora Marisa, né? E depois a professora Rosana Buchala, meu Deus, que era o ícone, né? Quando aquela mulher entrava na supervisão de linguagem, ela começava a falar, a gente ficava assim, olhando para ela, meu Deus, né? Tinha dia que eu nem entendia e ficava imaginando que eu queria um dia ser daquele jeito, né? Então, eu acho que é a responsabilidade. Mas uma coisa me assustou quando eu passei para o outro lado, era ver o quanto tinha de outras coisas para fazer, né? Que não era só dar aula, que era muito mais. Né? Hoje a gente brinca, né, com os alunos, às vezes fala, como é que vocês dão conta? Nem eu sei como a gente dá conta, né? É tanta coisa que a gente tem que fazer, tanto lado que a gente tem que olhar, né? Que fica difícil. Então, me assustou muito essas responsabilidades. Mas deu certo, como a professora Magali falou, a gente está aqui, né, tocando o barco. Eu, na verdade, quando eu saí daqui, de Bauru, quando eu me formei, eu fui para São José do Rio Preto. E lá eu fui dar aula num curso que estava sendo coordenado pela professora Rosana Buchala, que era a nossa antiga professora de linguagem infantil. E lá, meio que ela me colocou na linguagem infantil, né? Porque ela não dava conta de dar toda a parte de linguagem infantil, então eu sentia já uma honra muito grande de estar dando aula de linguagem infantil num curso coordenado pela Rosana Buchala, que tinha sido a minha professora na FOB, né? E aí fiquei 10 anos, então eu tinha 10 anos com experiência docente, 5 anos como coordenadora de um curso de graduação, então eu acho que eu cheguei como docente da FOB num outro momento da minha carreira do que as demais colegas, então eu cheguei com uma segurança já um pouco maior, né? Claro que é uma honra para mim estar dentro de um curso onde eu me graduei, né? Ser colega de profissão, então eu já cheguei com doutorado, né? Então também eu já era doutora quando eu vim para a FOB, já tinha doutorado completo, já tinha uma carreira como docente, então eu cheguei num outro momento de carreira, então para mim eu já cheguei, é uma honra trabalhar com todas elas, mas eu já cheguei num outro tipo de momento de carreira, então eu não tive esse medo, essa coisa, eu já cheguei numa questão de parceria mesmo, e também já sabendo um pouco mais como é a vida docente, então sabia das atribuições que nós temos, sabia o quanto exige ser docente, mas, assim, ser docente da FOB, né, da USP, que é a melhor universidade do país, realmente é um motivo de muito orgulho, né, então a gente fica assim, nossa, que coisa boa, né, que é isso, e é um senso de dever também, que eu acho que abala a gente, né, que é aquela coisa, eu sempre fico pensando o que a gente pode fazer de melhor pela sociedade, né? Eu sempre fico pensando que toda a minha formação eu devo ao dinheiro público, ao poder público. Então, eu fiz minha graduação na Universidade de São Paulo, fiz meu mestrado, meu doutorado na Federal de São Carlos, fiz meu pós-doutorado na Unicamp, né, na Universidade Estadual de Campinas. Então, eu devo muito à sociedade. Então, acho que esse é um senso de dever que nos pesa muito, né? É isso. Bom, eu cheguei enquanto docente, né, e ainda saindo do campus, né, porque eu fazia pós-graduação, né, no campus, no HRAC, fiz meu mestrado e doutorado lá, então eu nunca, né, saí do campus, mas eu cheguei, né, eu defendi o doutorado numa semana para eu poder me inscrever no concurso na semana seguinte, porque eu vinha caminhando com esse propósito, eu falei, vou fazendo meu doutorado, vou aguardando uma oportunidade, né, sempre gostei muito da área
de pesquisa também, eu me envolvi em vários projetos de pesquisa dentro do hospital. Na época, né, eu já tinha sido aluna de iniciação científica lá desde o 2º ano, e aí, quando de repente, né, eu vi a publicação daquele edital, né, para a área de motricidade, era uma vaga compartilhada de motricidade, né, oral e voz, até que, antes da professora Kelly chegar, não é? E eu levei um susto, eu falei, eu tenho que defender esse doutorado amanhã para poder me inscrever. Então, eu cheguei numa situação muito diferente como essa que a professora Simone falou. Né, a nossa experiência enquanto docente era ministrar uma palestra, os professores, às vezes, nossos ex-professores nos chamavam para alguma atividade. Eu lembro de ter ido na disciplina, né, da professora Andréa Sintra, da professora Katia Flores, na disciplina, na básica de fisiologia, onde eu sempre, né, fazia minhas pesquisas e a minha iniciação científica. Então, foi um susto, né, ali na hora, e falei, não, vou defender para eu começar a me preparar para esse concurso, né, e foi um período bem difícil, né, e é muito difícil, né, é um concurso muito árduo aí para todos nós, né, e então esse sentimento, né, eu sempre pensava, eu quero continuar nesse campus, é aqui que eu quero ficar, eu gosto, e eu pude concretizar, né, esses 2 sonhos. Eu, né, atuei no hospital, né, vários anos como fonoaudióloga, e depois, né, eu consegui, né, a outra condição aí de docente. Hoje eu também posso fazer as 2 coisas, né, isso que é muito legal, mas essa é a grande responsabilidade, né, com a pesquisa, ensino, a extensão, né, a gente tem que dar conta, tem que fazer, faz. Eu acho que a gente consegue dar conta, Lu, porque a gente faz de coração e faz, né, com todo o nosso amor aí que a gente tem e com todo o conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos anos dentro desse campus, né, acho que esse é a grande, né, responsabilidade e um grande orgulho aí para a gente, não é? Eu sou um pouquinho de cada coisa, né? Então, assim como a Simone, fiz também tudo na universidade pública, acho que a maior parte de nós, né, viveu a universidade pública e tem esse sentimento do quanto a gente recebeu, mas eu também vivi um pouquinho, né, 8 anos antes, dando aula em escolas particulares, só que eu dava aula em escolas particulares em cursos de letras, né, por conta da outra formação, e existem muitos mais cursos de letras do que cursos de fonoaudiologia. Então, era um sonho muito, muito grande voltar para a fonoaudiologia. Eu tinha clínica e lecionava na letras. Claro que a gente consegue fazer algumas passagens, mas eu queria muito poder voltar, né, e trabalhar. E acho que a Magali falou é a palavra que cabe, né? Passar de aluno da FOB a docente da FOB é uma responsabilidade sem fim, né? Então, eu lembro que eu tinha 2 concursos para prestar. A professora Regina já era professora da casa, e assim que o concurso foi publicado, ela me falou, olha, vai ter um concurso aqui da área que você estuda, né? Quer prestar? Vê aí como é que é. E eu falei, puxa, tem um pouquinho depois em Natal. Eu ia prestar em Natal, e eu estava estudando, e eu falei, eu vou prestar a FOB. Mas eu pensei assim, puxa, vou prestar a FOB, era alguma coisa tão... um sonho, né? Um sonho que eu falava, poxa, será que é um sonho possível? E eu falei, vou prestar, porque eu vou querer fazer tão bonito, porque eu não vou querer fazer feio na minha casa, né? Um lugar onde é um lugar tão mágico, tão maravilhoso para mim. E eu estudei muito, 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 muito para prestar esse concurso, porque eu queria muito entrar, mas acho que eu queria fazer um bom concurso. É a responsabilidade que a professora Magali falou, né? Eu queria voltar para casa, mas eu queria voltar para casa como alguém que realmente, né, sabia o que estava fazendo ali, né, fazendo um bom concurso. Então, acho que é essa palavra que realmente me vem à cabeça mesmo quando eu penso nessa mudança, né, de aluno para professor. A responsabilidade que a gente tem, tendo sido aluno dessa casa que dá tanto para a gente, né, e depois tendo ido e caminhado um pouco com os próprios pés, e aí voltar para ela, a gente quer trazer tudo isso, a gente quer fazer tudo isso com todo esse amor que a Ana falou, né?
e também fazer tudo isso e devolver de uma forma que faça sentido. Bem, a minha história também tem, como a professora Aline disse, um pouquinho de cada um, né? E o que é engraçado é que as nossas não são só as nossas histórias que se cruzam, mas também os nossos caminhos, né? Então a gente essa preparação acadêmica, né, para ser professor e essa vontade, ela veio já muito junto, né, com o nosso crescimento enquanto profissional, né, e então como professor. Então, por exemplo, eu comecei o meu mestrado junto com a professora Aline, né, a gente dividia aí muita estrada, que a gente fazia lá na Federal de São Carlos, onde também a professora Simone fez o dela, então a gente tinha a gente sonhava junto. Aliás, né, Rê, quem me apresentou, minha orientadora lá, foi você lembra, Maria Amélia Almeida? Lembro disso, sim. Então, então a gente sonhava muito, e a FOB era, assim, era mirar a lua, sabe, pra gente. Era essa sensação. Tudo que a gente fazia, a gente sonhava, assim, em retornar à nossa casa, né? Eu também não saí totalmente, porque o meu mestrado eu fazia em São Carlos, mas eu desenvolvia, quem era minha co-orientadora era a doutora Cecília Bevilacqua. Eu também logo que me formei também, comecei a trabalhar no CEDALV, né, antigo CEDALV, que hoje é a saúde auditiva. Então, eu tinha essa atuação clínica, que eu tive até entrar na FOB, e lá também eu dava, na época, como a gente tinha a FUNCRAF, que a professora Luciana falou, essa fundação, ela era muito parceira também do curso de fono. Então, muitos dos nossos profissionais da FUNCRAF, nós também ministrávamos as aulas práticas para os alunos da FOB. Então, eu tinha essa vivência dentro do CEDALV com os alunos da FOB, ministrando algumas práticas, algumas clínicas, né? E também eu dava aula em uma outra cidade também, então passei 7 anos numa universidade particular, e essa volta, né, então, estou tentando aqui fazer um raciocínio um pouco da experiência de cada uma, né, claro que eu tive também um susto até grande pela demanda, né, sim, porque apesar de eu estar numa universidade, né, numa outra faculdade já, ministrando há 7 anos, a demanda de uma universidade pública e de uma universidade particular, elas não são iguais, né, então elas são parecidas em alguns, claro, no ensino, isso é claro que é uma demanda óbvia do professor, mas outras demandas dentro de uma universidade pública, elas não existem na universidade particular. Então, isso foi uma novidade para mim, sim, né? E, claro, também, né, eu entrei, quando foi o meu concurso, eu também dividia a disciplina junto com a professora Adriane, que divido até hoje, e com a doutora Cecília Bevilacqua, né? Então, se a gente falar em peso, enquanto que eu me sentia, né, compromissada e que tinha realmente aí uma vontade de fazer bonito também, né? Porque a gente estava aí recebendo uma herança muito bem construída. Então, isso para mim sempre foi muito, muito característico desse momento, né? Então, a gente querer fazer o melhor e sim, assim, com essa experiência toda que os outros professores já traziam para a gente, né? Então, acho que é isso. Muito obrigada, professoras. Foi um bate-papo muito gostoso. Nós estamos encerrando aqui nossas perguntas. Nós, como alunos, né, ficamos muito felizes de ver tudo que vocês conquistaram e nos dão também um ânimo para continuar, né? Que vocês saíram do mesmo lugar de onde nós estamos hoje, né? Então, muito obrigada pelo tempo e por esse bate-papo tão gostoso. Obrigada a vocês, viu? Muito legal a ideia. Muito Parabéns. bom. E foi muito gostoso ouvir também, né, as histórias dos colegas que a gente está todo dia, às vezes não conhece todas as histórias. É isso mesmo. E por esse momento da gente poder estar junto, né? Então, vocês também proporcionaram esse momento para a gente.
né, em todos e contando um pouquinho da história de cada um.